Toda semana a gente tem uma pessoa trazendo a mensagem de Jesus para nós. Hoje está a cargo do nosso amigo Alcides. Vamos envolvê-lo com o nosso carinho. Assim mesmo? Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. É sempre muita alegria quando nós somos convidados a estarmos aqui para falarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus. Isso é muito gratificante. E como eu sempre digo, né, sem a pretensão de querer ensinar ninguém, mas sim de aprendermos juntos um pouquinho a respeito do Muito bem. Essa noite nós vamos falar a respeito do tema O Pai Nosso, prece completa. E esse tema ele está vinculado ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Coletânea de Preces Espíritas. Esse é o último capítulo do Evangelho. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a importância da prece na nossa vida. Acredito que a maioria das coisas materiais e espirituais que nós conseguimos, foram através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso empenho. E para tanto, foi necessário que nós desenvolvêssemos uma forma de comunicação. Desde pequenos, nós já fomos estimulados a nos comunicar através dos nossos pais, dos nossos amigos, da escola, que foram assim nos colocando em convívio com a sociedade. E a comunicação, ela é importantíssima. Essa forma de comunicação, ela usa símbolos, ela usa sons, ela usa palavras, sinais e uma infinidade de outras situações. E hoje nós encurtamos distâncias através da tecnologia, através da telefonia, da internet, da televisão. Hoje nós conseguimos falar do outro lado do mundo através do nosso pequeno celular. Já foi menorzinho, agora é um pouquinho maior, mas ainda é pequeno. E nós conseguimos essa maravilhosa comunicação. Mas tudo isso, toda essa busca que nós empenhamos no material, toda esta comunicação que nós temos entre nós, não nos satisfaz. Não nos tapa o buraco que nós carregamos no nosso peito. Por mais que nós façamos, nos esforcemos, esse buraco no nosso peito, ele continua e continua e continua. Quando Deus criou o universo, ele criou o espírito. E ele deu uma roupagem para esse espírito, uma roupagem carnal, no nosso corpo físico. E nos colocou neste planeta, com o objetivo de nós progredirmos, aprendermos e progredirmos. Progredirmos moralmente, intelectualmente e principalmente espiritualmente. Esse é o objetivo do homem sobre a Terra. Sabendo das dificuldades que este ser ia encontrar na sua existência,
Deus ele estabeleceu um mecanismo de comunicação entre ele e nós encarnados. Esse mecanismo tornaria possível a comunicação entre nós e Deus, onde nós poderíamos estar colocando ali, naquela comunicação, toda a minha dificuldade, toda a minha dor, todos os meus anseios. Este é o propósito. O elemento fundamental da oração, esse mecanismo que Deus criou para nós, é o nosso coração aberto, o nosso coração desarmado de toda mágoa, onde tudo aquilo que eu tenho dentro do meu coração, os meus mais íntimos sentimentos, Deus sabe, Deus conhece, mas Ele quer que nós expressemos isso. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós sabemos, mas nós não admitimos. Nós fazemos um pedido a Deus e muitas vezes a gente não está nem refletindo sobre aquilo que a gente está pedindo. A oração, ela é muito mais do que um pedido. Muito mais do que um desejo que algo aconteça na minha vida, né, que tudo melhore, que eu seja beneficiado, que Deus me traga a felicidade. Deus não vai dar felicidade para nós. Não vai. Ele vai fazer o quê? Proporcionar oportunidades e situações para que nós consigamos a nossa própria felicidade. Então, nós somos responsáveis pela nossa infelicidade ou pela nossa felicidade. Está aí, né? O livre-arbítrio, para nós escolhermos o que nós queremos para a nossa vida. O mecanismo Deus criou, Ele já deixou. Filho, está aqui. Você precisa de alguma coisa? Abra seu coração. Admita aquilo que você está precisando. Faça uma proposta de transformação, uma proposta de mudança. E de acordo com a sua melhora, você poderá ou não receber aquilo que você está pedindo. Segundo São Paulo, no capítulo 27, versículo 16, a condição essencial da prece é que ela seja inteligível. Nós precisamos expressar algo inteligível, não pode ser alguma coisa confusa. Eu devo entender aquilo que estou pedindo. E esta oração, ela tem que sair do fundo do meu coração. Ela não pode ser superficial. Quando eu me colocar para orar, que não seja de forma superficial. E na hora de fazer uma oração do Pai Nosso, que ele não seja Pai Nosso que está, já foi, dormiu, né? Vamos fazer o Pai Nosso deitado, nós nem chegamos nem na metade do Pai Nosso. Então a gente não está o quê? Não está ligado na oração. A gente precisa estar ligado na oração, naquilo que a gente está dizendo. Porque a oração, ela precisa ter o quê? Sentimento, ela precisa ter direção, ela precisa ter força, ela precisa ter objetivo. Não adianta
nós fazermos uma oração simplesmente por, vamos dizer assim, desencargo de consciência. Quando nós nos colocarmos para orar, vamos focar na oração. O que nós precisamos fazer na sequência, espere. Ele espera nós terminarmos. Se eu estiver preocupado com o relógio, com o término da oração, nós não estamos saindo daqui, ó, desse teto. E eu estou falando isso para vocês porque já aconteceu comigo, né? Nossa, né? Fazendo a oração, eu fiquei meio com sono, e aí não vai acabar nunca essa oração, né? Mas eu tenho que acabar, né? Eu sou cristão, eu preciso. Não é assim, não é, né? Então ela tem que ser clara, simples, concisa, expressar um sentimento, revelar uma ideia e principalmente nos levar a uma reflexão. Por que é que eu estou fazendo esta oração? O que eu estou pedindo? O que eu estou almejando? Jesus disse: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Olha só. Mas quando orardes, entrai em vosso quarto, estando a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo, e o Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Com essas palavras, Jesus está nos dizendo que não devemos sair por aí em oração, né, aos berros, nos mostrando, né, como o fariseu, mostrando às pessoas: olha como eu sou bom, olha como eu oro, olha como eu peço a Deus, olha como eu sou grato. Não, ele pede para que a gente não faça isso, né? Ele diz para que nós nos tranquemos em nosso quarto antes de orar. Mas será que eu não posso fazer a oração em nenhum outro cômodo da casa? Não é isso que Jesus está fazendo. Ele não está se referindo a cômodo algum. Ele está dizendo para que nós nos recolhamos no nosso quarto íntimo, no nosso coração, dentro de nós mesmos. E ali nós nos abrimos a Ele, verdadeiramente, sem rancor, sem ódio, simplesmente reconhecendo que nós somos pecadores, que nós somos devedores. E aí nós fazemos a nossa oração. Naquela tarde, Jesus estava caminhando em direção ao monte para fazer suas pregações. E um número muito grande de pessoas o seguiam. Entre essas pessoas, enfermos, espiões do sinédrio e etc. Começou a pregar. E logo as bem-aventuranças, ao falar das preces, ensinou a prece do Pai Nosso. Essa singela e comovente oração, profunda e perfeita, que contém um ato de fé, de amor e de confiança em Deus, que manifesta 3 desejos da alma, que é a glorificação do Senhor, que é a expansão do reino de Deus, que é a submissão do homem à sua vontade soberana e justa. Rapidinho, interpretamos da seguinte forma a oração do Pai Nosso. Por isso que nós devemos refletir em cada palavra que nós fazendo a nossa oração. Pai Nosso que estás nos céus. Quando dizemos Pai Nosso, nós declaramos que Ele é o nosso Pai Criador, que todas as pessoas à nossa volta são nossos irmãos. Portanto, é assim que temos que tratá-los. É assim que temos que nos tratar como irmãos. Santificado seja o teu nome.
santificamos o nome de Deus em nós, através dos nossos próprios atos, das nossas virtudes e pensamentos. Venha a nós o teu reino. Esforcemo-nos para conquistar o reino de Deus que já habita em nós. Ele está dentro de nós, tornando-nos dignos dele. Deus está sempre presente, mas não desce. Cabe a cada um de nós subir até ele. Não esperemos que Deus desça, ele não descerá. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos nos submeter às leis e à vontade de Deus em todos os sentidos, para que nossa conduta seja perfeita e progridamos, encarnados e desencarnados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não devemos nos preocupar em ajuntar fortuna material, porque o necessário sempre nos será dado. Dai-nos os meios para adquirirmos, através do trabalho, o nosso sustento. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso está tão fácil, né, gente? Todos nós somos transgressores das leis divinas. Portanto, devemos resgatá-las de alguma forma. E depende de nossa conduta e livre-arbítrio. Para sermos merecedores do perdão, devemos igualmente perdoar os nossos irmãos daquilo que nos fizeram. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Enquanto não evoluirmos, derrotando a ignorância e conquistando virtudes morais cristãs, não ficaremos livres das tentações. E cabe a nós libertar-nos e não a Deus. Se o mal existe, é pela nossa ignorância ou desprezo do bem. Ficaremos livres do mal quando nos evangelizarmos. E falando evangelizarmos, nós temos aí o Evangelho no lar, não percam o Evangelho no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, não percam a oportunidade, levem para seus lares. Se quiser levar mais um, como o Roberto disse, para dar para o vizinho, para dar para um parente, para um amigo, leve. É só assim que nós vamos conseguir o perdão de Deus. Agradeço a todos pela paciência, pela oportunidade, fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite.